Olá galera, tudo bem com vocês? Como é que passaram a semana? Hoje eu tô aqui para contar uma história para vocês. Era uma vez uma linda jovem de seus 16 aos seus 17 anos. Uma jovem que morava num lugar não tão distante daqui, num clima não tão desagradável. Morava numa casa que, na verdade, era um pequeno casebre num grande e num lindo campo. Estava ali todas as manhãs e saía para colher frutos para o seu café da manhã, colhia um pouco daquelas flores que circundavam a sua casa numa época de primavera tão lindas, flores roxas, flores amarelas. Entrava para sua casa e já no fogo, aquele pãozinho cheiroso, crescendo, morenando. E aquela jovem entrava no seu quarto e olhava para sua cama e via o seu esposo, aquele lindo mancebo que ao se espreguiçar passava a mão nos seus cabelos sedosos, olhava para ela e dizia: "Bom dia, meu amor". Se levantava e sentavam à mesa, tomavam seu café da manhã e ele, ao olhar pelo campo, via o seu lindo cavalo branco, onde num simples assoviar, aquele cavalo vinha trotando e ele assim cavalgava pelas manhãs e ela da janela olhava para ele e assim os dias iam e vinham e é uma grande e linda história de um belo casamento. Isso seria muito bonito se fosse verdade, mas eu não consigo entender como histórias como essas conseguem virar em estatísticas como aqui no nosso país, onde nos últimos 10 anos, 160% foi o número dos divórcios que cresceram no nosso país. Famílias sendo destruídas totalmente, famílias sendo totalmente disseminadas da história da sociedade e da história da igreja. Por que isso tem acontecido? Eu resolvi nessa semana estudar alguns pontos e eu consegui levantar dentre todo aquilo que eu estudei sobre a base de um bom relacionamento e consegui destacar 4 pontos, dos quais o quarto é o que eu mais gosto. E eu consegui entender que a palavra do Senhor, quando começa dizendo no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 12, da primeira parte, quando diz que tudo o que vós quereis que vos façam, faça-lhe também vós a eles. O princípio de todo bom e qualquer relacionamento, ele está pautado em fazer aquilo que você gostaria que fizesse por você. E muitos dos casamentos e dos relacionamentos têm sido destruídos, porque eu tenho buscado a minha satisfação, onde eu quero ser servido, muito mais em servir. E eu começo dizendo, o primeiro ponto, a tolerância. Muitas pessoas gostam de viver pressionando. Muitas pessoas acham que gerar antipatia é sinônimo de ser forte, de ser prudente, de ser moral. Agulhar as pessoas o dia inteiro, alfinetar, querer tirar de uma forma ou de outra as pessoas do seu bom tempo. É fazer com que se possa viver dias melhores. Na verdade, para que haja um bom relacionamento, nós precisamos trocar a intolerância pela misericórdia. A tolerância tem sido e precisa ser a base da estabilidade de um bom relacionamento. Sem ela, nada vai para frente. 2. A equidade ou a igualdade. Esse é o ponto principal para que todo relacionamento possa realmente crescer. Possa ser algo que realmente seja a base e a sustentação de uma vida 2 muito boa. Na verdade, quem não gosta de distribuir trabalho é porque, na verdade, não gosta de trabalhar. E o reino de Deus, ele é estabelecido sobre o cetro da equidade. Isso não sou eu que estou dizendo. Hebreus capítulo 1, versículo 8 diz isso muito claramente. E aqui eu gosto de trazer muito aquela história do jugo. Para quem não conhece, o jugo é aquela madeirinha, aquele pauzinho que se coloca na cabeça de 2 animais para que possam arrastar uma carreta, para que possam arrastar algum veículo de rodas. Se esses bois estiverem carregando um jugo desigual, se a madeira estiver mais pesada de um lado do que o outro, esse carro não vai caminhar. Essa carreta não vai se mover e essa movimentação necessária para o caminhar de uma vida não vai ter a mesma igualdade.
Não pode haver dois pesos e duas medidas. Precisa haver um peso e uma medida num bom relacionamento. E eu, marido, e você, esposa, sempre temos o dever de entender que é na igualdade do nosso dia a dia, que é na igualdade das nossas atitudes, é que nós podemos estabelecer um excelente relacionamento. 3. A misericórdia, ela não pode ser distante. Na verdade, quem acusa não admite ser acusado. É muito engraçado ver que quando eu erro, normalmente eu erro porque alguém me levou a errar. Na verdade, hoje se vive o dia e o tempo daqueles que na verdade não erram. Eles raramente se enganam e quando eles se enganam, esse engano é causado por alguém. Mas quando erram comigo é inadmissível, é programado, é intencional, foi pensado. Ora, como não poderia se pensar diferente? Ele teria tantas outras alternativas, mas resolveu fazer assim. É a misericórdia que eu e você precisamos exercitar. E entender que nós podemos viver sim dias melhores, situações melhores, quando eu consigo me colocar no lugar do outro. Quando eu consigo entender e interagir de uma forma tal que eu possa compreender que somente eu, sendo misericordioso, eu vou poder conseguir receber a misericórdia daquele que convive os seus dias comigo. 4, e para mim o mais importante, e na verdade é mais importante porque é estabelecido como promessa de Deus, é estabelecido como fundamento de Deus para a minha vida enquanto indivíduo, quiçá eu enquanto relacionamento, e trata sobre um compromisso. Na verdade, um bom relacionamento, neste bom relacionamento, as partes envolvidas, elas precisam ter um compromisso tal, onde as suas funções são pré-estabelecidas, e recebendo esse compromisso, e assumindo esse compromisso, e exercitando esse compromisso, assim os dias vão ser melhores. E isso não só num casamento. Eu poderia destacar um compromisso quando eu estou falando de um aluno, de um professor, o aluno tendo o direito e, na verdade, o dever de ir para a sua escola para poder estudar e o professor ir para a escola com a obrigação de ensinar. Assim, os pais com os filhos, quando os pais são obrigados a dar a obediência necessária aos filhos e os filhos, por sua vez, serem... É muito difícil, mas serem, de uma certa forma, compreensivos com aquilo que os pais dizem. E no relacionamento de marido e mulher não pode ser diferente disso. Tem que haver um compromisso mútuo. E assim o homem, sabendo das suas funções, o cuidador, o homem que cuida da casa, o provedor, aquele que traz o mantimento e o abastecimento, a mulher sendo aquela que realmente é a representante do lar, aquela que dentro das suas funções e todas as funções que as mulheres têm desenvolvidas também no dia a dia hoje, elas precisam entender que a verdadeira função delas jamais podem ser substituídas por qualquer intenção de crescimento, de trabalho ou qualquer outra função. E na verdade eu fico olhando os casamentos que na verdade começam de um namoro, que passa por um noivado e assim desemboca num casamento. Num casamento que eu acredito que aquela fulana e aquele fulano, daquela história lá do começo, eles podem ter sonhado com tudo aquilo e na verdade aqueles foram os primeiros dias das vidas deles, mas eles não se perpetuaram, eles acabaram fazendo parte da história daqueles que somaram as estatísticas do crescimento de mais de 160% de divórcio acontecido no nosso país nos últimos 10 anos. Mas por que isso? Eu acredito que aquele fulano, ele pensou e sonhou sempre em casar com uma princesa. E é isso que a maioria dos jovens pensam hoje em dia. E realmente ele casou com uma princesa. Mas ele achou que essa princesa acordaria de manhã, faria a sua comida. Mas ela não vai fazer isso porque uma princesa não levanta cedo. Ela não precisa, ela não tem razão de levantar cedo, porque ela tem um bando de súditos para fazer tudo aquilo que precisa ser feito pela manhã. Uma princesa, ela jamais vai lavar as roupas de um príncipe, porque como ela, perfeita, linda, de unhas prontas, vai se dar o direito ou se dar ao disparate de lavar algumas roupas de alguma pessoa? Ela é princesa. Como é que essa princesa vai cuidar dos filhos se ela é cercada de amas, de pessoas que são dedicadas a fazer isso? Como é que essa princesa vai se dedicar a cuidar do seu marido, quando na verdade ela nasceu e viveu para ser cuidada? A mesma história acontece com o príncipe. Como é que você, minha querida, quer casar com um príncipe?
Um príncipe, aquele do cavalo branco, todo loiro, sedoso, com os olhos cor de mel e que te olham todo dia pela manhã e diz que te ama e te pega pelos braços e rola com você pela sua cama. Esse homem, se esse é o príncipe e é assim que você o quer, você pode ter certeza que ele não vai acordar cedo. Primeiro, porque ele é rico, milionário, não precisa trabalhar. Segundo, ele não vai trabalhar porque ele é filho do rei, ele é príncipe. Para que ele vai se desgastar e poder fazer alguma coisa para trazer comida para sua casa? Trazer comida para sua casa? Isso tem um monte de gente que precisa fazer. E muitas vezes os relacionamentos têm se destruído porque nós temos criado conto de fadas na história das nossas vidas e queremos que todas as vezes isso possa realmente ser a realidade. Afeto, carinho, amor, dedicação e assim como a tolerância, a equidade, a misericórdia e o compromisso precisam ser a base fundamental da história dos relacionamentos. Mas lembrando que todo conto de fadas, ele na verdade não passa de uma história da carochinha. Não é isso que nós precisamos e não é nisso que nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. Nós precisamos sim considerar que em todo relacionamento existe algo, existe alguém lá fora que quer destruir. Até porque a família é a base, é o melhor daquilo que Deus sonhou para a história dos homens na terra. E o inimigo não quer isso. E o inimigo não quer que isso prospere. E é por isso que ele luta diariamente contra a minha e contra a sua história. A maior lei que o Senhor possa ter deixado implantado no seio da sociedade é a graça. E assim nós precisamos todos os dias nos lembrar que pela graça nós podemos entender todos esses princípios. Nós podemos viver dias melhores. Relacionamento sem tolerância está por fora. Relacionamento sem misericórdia jamais vai prosseguir. Relacionamento sem compromisso jamais vai poder ser algo que seja fundado nos mais austeros, nos mais perfeitos, nos mais divinos entendimentos daquilo que é amar e ser amado. Que você possa, nesses dias, se lembrar e sonhar sim com o marido, com o homem, com aquele que vai lutar por você. Que você possa sonhar sim com uma mulher, com uma esposa, com uma cuidadora, deixando que todas as histórias de príncipes e princesas sejam dedicadas para que Hollywood possa tentar continuar divulgando o melhor daquilo que eles possam fazer, mas que não é a história da minha e da sua vida. Que Deus possa ministrar o seu coração e que você possa continuar a entender que o que Ele tem para mim e para você é o melhor dos céus na terra. Que Deus os abençoe. Ah, peraí, calma aí, peraí, gente. Peraí, eu tô falando tanta coisa que na verdade eu acabo me esquecendo. Não deixa de curtir a nossa página do Facebook, não. Se inscreva lá no nosso canal do YouTube. Se você estiver gostando dos nossos vídeos, compartilhe com seus amigos. Quem sabe aqueles que têm vivido conto de fadas, de príncipe e princesa, possam realmente começar a enxergar um pouco da diferença daquilo que os céus e Deus têm para a história das nossas vidas. Compartilha lá. Valeu!